Ai, que maneiro, mano. O Lucas aí, ó. Que legal, cara. Que maneiro. Já vai nascer com todo mundo, Wesley. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Hoje tem Mengão, você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação. Lembrando que hoje tem free bet a cada gol do Mengão. Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos. É diversão, não é investimento. E a gente tem aqui tudo para trazer para vocês, né, dos bastidores aí também desse jogo, aí, desse reencontro Flamengo e Gabigol. Mais do que um Flamengo Cruzeiro, o reencontro do Flamengo com aquele que foi um dos jogadores aí, mais importantes daquela... que eles chamam, né, de geração 2019, o Gabigol foi ali decisivo em algumas finais, e em muitas finais, né? E com certeza um dos jogadores mais marcantes daquela geração de 2019, né, com Bruno Henrique, Arrascaeta, e a gente tem esse duelo agora, né, entre Pedro e Gabigol. Para quem está perguntando, o Paparazzo tem dias que está com inteligência artificial? Não, ó, hoje sou eu. Hoje sou eu que estou aqui, mas está cada vez tão melhor, né? Cada vez está ficando tão perfeito, né? A gente vê a inteligência artificial melhorando a cada dia, e então a gente sabe que realmente é difícil hoje em dia você perceber quando é, quando não é. Às vezes fica com uma cara mais estática, assim, tal. Bem, eu vou começar aqui falando sobre a situação do Campeonato Brasileiro. Cara, o Botafogo perdeu para o Bahia. Eu tinha, inclusive, feito a minha fezinha na derrota do Botafogo ou empate, né? Eu tinha feito a odd da secada Bahia ou empate, bateu, mais uma que bateu. Mas eu queria falar sobre essa situação. Eles choram demais, reclamam demais. Cara, o Textor vive reclamando, mas falar do planejamento dele que é bom, nada, né? E, inclusive, ontem, a anulação da expulsão do John foi um absurdo. Teve também agora o Inter tomando de 4 para o Corinthians, que tomou de 4 para o Flamengo. O Inter tomou de 4 para o Corinthians, que tomou de 4 para o Flamengo. E aí o Vitão, ainda bem que não veio para o Flamengo, porque é um chorão. Ainda bem que ele não veio para o Flamengo, porque é chorão. O Vitão foi reclamar que para jogar contra o Corinthians, eles jogam com 11 contra 12. E aí reclamou de uma série de marcações lá e tudo mais. Só que o Inter não está jogando nada. Se o Corinthians não está jogando nada, tomou de 4 para o Flamengo, podia ser mais, e meteu 4 no Inter, e o Inter está reclamando de arbitragem com o Corinthians, é uma coisa. Agora, quem tem que estar preocupado com a arbitragem, com o combo que foi escolhido para hoje, é o Flamengo. O Flamengo, sim, tem motivo para estar preocupado. Com o Wilton Pereira Sampaio, hoje contra o Cruzeiro, é o Wilton Pereira Sampaio apitando, e no VAR, o Wagner Heuwei sempre prejudica o Flamengo. Então, se tem alguém que tem que estar preocupado, não é Textor, não é Vitão, o Inter, reclamam pra caramba. O Flamengo é um dos times que mais tem o VAR acionado e decisão contrária do VAR. Já são 5 temporadas ou mais que o Flamengo é o time que está ali no top 5 de times com mais decisões contrárias do VAR. Já o Palmeiras, já o próprio Botafogo, né, que reclama, mas a galera não fala muito sobre isso. A galera prefere ficar, pianinho, não fala nada com relação ao Botafogo, Palmeiras e companhia, né? O pessoal está aqui reclamando,
pessoal reclamando, que Botafogo reclama. Fala, o pessoal manda aqui nos grupos de Flamengo. Mas que ontem teve decisão ali que ajudou o Botafogo e eles não vão falar nada. O Lance publicou aqui, ó, o Botafogo desorganizado vai quebrando confiança na temporada. Joga a vida na Libertadores na próxima terça. Estão desesperados, porque no Brasileiro a situação já começa a ficar complicada. Um Botafogo que gastou quase 500 milhões em contratações, 500 milhões em contratações, e que as contratações, dessa vez, não estão vingando ainda, né? Botafogo enfrenta aí o Carabobo na Venezuela na terça-feira e precisa da vitória, assim como o Flamengo vai enfrentar o Central Córdoba e também precisa da vitória. Inclusive, falar aqui sobre a situação do Central Córdoba, adversário do Flamengo, perdeu mais uma. A gente estava acompanhando aí, está sempre acompanhando aí as notícias, e o time que vai enfrentar o Flamengo precisa da vitória lá na Argentina, perdeu de 3-1. Eles perderam pro Banfield, que nem é esse time todo aí, tá? Perderam de 3-1 foi na sexta-feira. Agora eu não lembro se foi em casa ou foi fora, eu acho que foi fora, mas eles tinham perdido em casa para um time fraquíssimo, que é o Independiente genérico lá. Então, gente, o Flamengo tem totais condições de ganhar lá na Argentina. Pode ganhar na Argentina. Eu acredito que o Flamengo possa conseguir aí um excelente resultado na Argentina, tá? A gente, então, teve aí olha só, ele que gosta de reclamar, falar que o Botafogo é prejudicado, né? O Botafogo sempre é prejudicado, né? Nos acréscimos do segundo tempo, o Jean Lucas saiu na cara do John, tentou um toque por cobertura, o goleiro botafoguense tocou a mão na bola fora da área e foi expulso pelo árbitro. O jogador do Flamengo, no sub-20, Flamengo e Vasco, o Nanete, foi expulso. E o Flamengo tomou goleada porque ele foi expulso. Mas Flávio Rodrigues de Souza voltou atrás ao ser chamado pelo VAR. Anulou o cartão vermelho e mostrou um amarelo. Para a comentarista de arbitragem Renata Ruel, a expulsão do John deveria ser mantida por Flávio Rodrigues de Souza, porque o goleiro botafoguense colocou a mão na bola fora da área com a intenção de impedir o gol de Jean Lucas. A regra fala em impedir uma oportunidade clara de gol ou um gol. Você tem deduções na hora que o VAR chama e sugere revisão. Um zagueiro chegando à possível direção da bola, mas qual é a ação do John em relação ao atacante? Ele sai da área e põe a mão na bola tentando impedir um gol ou uma oportunidade clara de gol. Se o zagueiro ia chegar ou não é uma dedução, diz Renata Ruel. Concordo, porque não tinha nem perigo de gol para o Vasco, o menino do Flamengo Nanete botou a mão na fora da bola, então o dele tinha que ser anulado também. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha, né? Para mim, o árbitro tinha acertado em campo e o VAR não deveria ter sugerido revisão, e muito menos o árbitro ter voltado atrás. Mantém a decisão de campo. A ação do John em colocar a mão na bola é de tentar impedir um gol ou uma oportunidade clara de gol. O resto ali é dedução. O que aconteceria se o John não toca na bola? Provavelmente poderia ter saído o gol. A gente não consegue dizer se o zagueiro chegaria ou não para impedir esse possível gol. Então, gente, é um absurdo, porque beneficia o Botafogo, que não teria o seu principal jogador ali, um dos seus principais jogadores, que é o goleiro John, não teria o John no próximo jogo. E poderia se complicar ainda mais no Brasileiro, mas não. Aí eles voltam atrás, tiram a expulsão do John, e disso que pode afetar no caminhar do campeonato, isso o John Textor não vai reclamar. Né? Isso o John Textor não vai reclamar. Agora, vamos ver o que o senhor Wilton Pereira Sampaio, com a ajuda do Wagner Hillway, vai fazer hoje no jogo do Flamengo. Com certeza alguma ele vai aprontar, meus amigos. Com certeza alguma vai acontecer. Olha só, então
cada vez mais perto aí das marcas de Gabigol, Pedro enfrenta o ex-atacante do Flamengo. A gente tem aí números do jogo das 18h30, a gente tem números aí dos dois. É um duelo aí interessante, né? O Gabigol teve 308 jogos pelo Flamengo, 161 gols, 44 assistências. Títulos foram 13, 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 4 Cariocas. O Pedro teve 38 jogos a menos, 141 gols, 31 assistências, 13 assistências a menos que o Gabigol e 20 gols a menos que o Gabigol, correto? Títulos, o Pedro tem 3 a menos, tem 10, está com 1 Libertadores, 1 Brasileiro, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 3 Cariocas, tá? O Gabigol tem 4. Então, a diferença está cada vez menor. Se o Flamengo conquista mais uma Libertadores e mais um Brasileiro, os números e mais um Carioca, os números do Pedro com título se igualam e dependendo dos gols aí, já consegue igualar também. Mas olha o tamanho que também foi o Gabigol, né? É importante a gente falar isso, o tamanho que foi o Gabigol. 161 gols em 308 jogos é praticamente um gol a cada 2 jogos. Olha só, vamos lá. Então, o Gabigol em finais, Carioca não tem gols, Libertadores 2 gols, Mundial não tem gol, Supercopa do Brasil tem 1 gol, Recopa Sul-Americana tem 1 gol, Carioca não tem gol, e assim vai, né? Tô comentando aqui, estão falando Carioca 2019, aí já estamos no Carioca 21, aí tem 1 gol na Libertadores 21, Supercopa 2022 tem 1 gol, Carioca 22 1 gol, eu não estava falando os anos, perdão, Copa do Brasil 2022 não tem gol, mas teve aquele pênalti, importante lembrar, Libertadores 22 tem gol, Supercopa do Brasil 23, 2 gols, Recopa Sul-Americana 23 não tem gol, Carioca 23 não tem gol, Copa do Brasil 23 não tem gol, Copa do Brasil 24, 2 gols, tá? São tudo finais, tá? Ele não jogou a final do Carioca 24 porque estava suspenso. Em finais o Pedro, Supercopa de 2020 não jogou, ficou no banco, Recopa Sul-Americana 20 fez 1 gol, Carioca 20 fez 1 gol, Carioca 21 não fez gol, Libertadores 21 não fez gol, isso é final, tá, gente? De novo, lembrando. Supercopa 22 não jogou, ficou no banco, Carioca 22 não fez gol, Copa do Brasil 22 fez 1 gol, Libertadores 22 não fez gol, Supercopa do Brasil 23 fez 1 gol, Recopa Sul-Americana não fez gol, essa de 23, Carioca 23 fez 1 gol, Copa do Brasil 23 não fez gol, Carioca 24 fez 2 gols. Ele não jogou a Supercopa de 21 e 25, nem a final da Copa do Brasil de 24 e do Carioca 25, estava lesionado, tá? Cara, mas são números interessantes, né? Os dois são bem decisivos. O Gabigol em finais bem mais decisivo, mas o Pedro está chegando nos números, espero que ele tenha mais finais para poder decidir. É importante aí o nosso 9 bolado ter mais oportunidades. Olha, então o Gabigol hoje reencontrando a torcida do Flamengo, na verdade joga em casa, né? Mas o torcedor rubro-negro vai acompanhar em todo mundo, né? Acompanhar a transmissão e é um reencontro, é a primeira vez que o Gabigol enfrenta aí o Flamengo após ter saído, após a saída ali um pouco até conturbada, podemos dizer assim. Mas, cara, é isso, vamos com tudo. Estão dizendo que vai ter lei do ex, vai ter lei do ex do Arrascaeta, se Deus quiser. Pode até ter do Gabigol, mas uns 3 do Arrascaeta, 1 do Pedro, 4-1 Mengão, né? Dito isso, gol do Gabigol, dito isso, 4-1 Mengão. Olha só, então, trazer as informações do jogo aqui, onde é que vai passar. Record na TV aberta, Cazé TV no YouTube e Premiere no streaming, tá? Então, o jogo é válido pela 7ª rodada, o Flamengo é o líder com 14 pontos, podendo chegar a 17.
em 7 rodadas. É um início de campeonato fantástico do Flamengo. O Palmeiras enfrenta o Vasco fora de casa, mas é em Brasília. Lembrando que o Vasco é o mandante, então é possível sim que eu coloquei lá Vasco ou empate, é possível que aconteça aí um resultado positivo. Não digo positivo para o Vasco, mas um empate, e que o Flamengo ainda consiga abrir na liderança caso vença o Cruzeiro. Trazer para vocês então as prováveis escalações. Na verdade, a provável escalação do Flamengo: Agustin Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Alexandro, tá? Há essa dúvida aí na lateral. Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro, tá? Repetindo a escalação do Flamengo: Agustin Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eu vou fazer a escalação sem a dúvida, que é com o Alexandro, ok? Então vamos lá. Agustin Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Timaço. Tá? Os desfalques seguem sendo o Matias Vinha, ainda se recuperando, e o Gonçalo Plata com controle de carga desde que ele teve aquele edema no joelho. Né? Não jogou, inclusive, na altitude. O provável time do Cruzeiro: Cássio, chuta rasteiro no Cássio, hein? Rasteirinho, né? Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaique. Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira. Wanderson e Caio Jorge. Desfalques aí: João Marcelo, Matheus Henrique lesionados, Dudu, que rescindiu o contrato aí com o Clube Mineiro. Tá fora aí o Dudu já. Então, a arbitragem eu já passei para vocês: Wilton Pereira Sampaio, de Goiânia, Wagner Riway, do Espírito Santo, é o VAR, olho neles. Assistente 1, Bruno Rafael Pires, de Goiânia. Assistente 2, Maíra Mastedia Moreira, tá? Então, essas são aí as informações de Flamengo e Cruzeiro. Meu provável placar: 3-1 Mengão. 3-1 Mengão. Olha, tem uma informação aqui importante para passar para vocês, que o julgamento nessa segunda-feira pode definir aí o rival do Flamengo no Mundial. A gente ainda não sabe quem que o Flamengo pega na fase de grupos do Super Mundial de Clubes. Então, o Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS, julga nesta segunda-feira o recurso apresentado pelo Clube León do México na tentativa de retornar ao Mundial de Clubes da FIFA, e o resultado da audiência pode definir o 4º integrante do grupo D, né, que já conta aí com Flamengo, Chelsea e Esperance. Chelsea da Inglaterra e Esperance da Tunísia. O Leão foi excluído do Mundial de Clubes 2025 por descumprir o regulamento da FIFA sobre multipropriedade, ou seja, 2 clubes com o mesmo dono no Mundial. A entidade entende que a participação do clube mexicano, ao lado do Pachuca, ambos pertencentes ao mesmo grupo de investidores, viola as regras que proíbem 2 times com o mesmo proprietário na mesma edição do torneio. Então, o caso TAS aceite o recurso do clube mexicano, o grupo se mantém como foi originalmente, com Flamengo, Chelsea, Esperance e León. E se o TAS mantiver a exclusão do León, que é a maior probabilidade, e não der razão ao Alajuelense, a FIFA planeja um jogo de desempate entre, na verdade, um playoff, né, entre Los Angeles FC, vice-campeão da Champions da CONCACAF, e o Clube América do México, melhor colocado no ranking da Confederação. Tá? A partida, segundo a ESPN, deve ocorrer em 21 ou 28 de maio, dependendo do calendário do clube mexicano. Tá? A outra possibilidade é a entrada do Alajuelense, da Costa Rica. O clube contesta a participação do Pachuca e do León e defende que, com base no ranking da FIFA, no regulamento, deve ser o escolhido. Tá? A regra limita a presença de 2 clubes por país, salvo em caso de conquista continental, como ocorreu com os 4 brasileiros classificados. Ok? Então, essas decisões devem acontecer já na próxima semana, começar pelo TAS na segunda-feira. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, convidar você a fazer aí o seu emagrecimento com o programa Mais Slim na Mais Cabelo. Você pode aproveitar aí a avaliação grátis que está no nosso comentário fixado. Chama eles aí, já faz a avaliação. Tem uma Mais Cabelo perto de você em todo o Brasil.
também lembrar você, né, cara, é muito importante, tá? Você que quer acompanhar os jogos do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, entrar em contato com a Caravana do Haroldo. A Caravana do Haroldo, ela faz um serviço top para você, tem ingresso VIP, cara, você consegue tudo com a Caravana do Haroldo. Tem os jogos agora de volta, né? Na verdade, o Flamengo já atuou fora de casa contra esses times, vai jogar agora contra o Córdoba, contra a LDU e contra o Deportivo Táchira. No Maracanã você pode estar presente aí com a Caravana do Haroldo. Chama agora mesmo e já faça a sua cotação. Cara, você não vai se arrepender. Vale muito a pena. É o melhor receptivo do Brasil. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!